Verbo, palavra variável, que indica ação, estado, mudança de estado, ou fenômeno natural, situados no tempo. Exemplo de ação, a garota jogou bem. Exemplo de estado, o café está pronto. Olá, galerinha do quinto ano. Estamos de volta com mais uma aula de português. Mas antes de começar a nossa aula, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Quem nesses dias em casa está comendo bastante, dançando, correndo, sorrindo? Essas palavrinhas lembram alguma coisa a vocês? Acredito que sim. Essas palavras que a tia acabou de falar agora, todas elas são verbos. O que são verbos? Vocês lembram o que é verbo que nós estudamos em sala? Verbo é aquela palavra que indica uma ação, como correr, falar, comer, estudar. Um estado, como ser e estar. Ou um fenômeno da natureza, chover, trovejar. Os verbos eles podem ter 3 conjugações. A primeira conjugação, o verbo é representado pela terminação AR. A segunda conjugação, pela terminação ER. E a terceira conjugação, pela terminação IR. Aqui nesse outro mural, nós podemos ver o exemplo de alguns verbos que fazem parte dessas 3 conjugações. Temos como exemplo o verbo da primeira conjugação, o verbo amar, cantar, estar. Da segunda conjugação, correr, dizer, ler, fazer. E da terceira conjugação, nós temos vir, partir, sorrir. Então, gente, vocês lembram também que os verbos eles possuem as formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? São 3. São elas: o infinitivo, quando o verbo termina em R. O gerúndio, quando a terminação é NDO. E o particípio, quando ele termina em ido ou ado. Vamos ver agora alguns exemplos das formas nominais do verbo aplicadas na frase. Na primeira forma nominal, temos aqui o infinitivo. Como falamos, o infinitivo, quando a terminação é R. Devo estudar bastante. O verbo na frase que está no infinitivo é o verbo estudar, pois a terminação dele é o R. O particípio do verbo termina em ado ou ido. Na frase temos tinha estudado bastante. Então, o verbo nessa frase que está no particípio é o verbo estudado, pois a terminação é ado. Já o gerúndio, a terminação é ando. Na frase nós temos estava estudando. Então, o verbo que está no gerúndio nessa frase é o verbo estudar, que está no gerúndio estudando. Além das formas nominais, o verbo ele também pode variar em pessoa e número. Número ele pode ser singular ou plural, de acordo com a pessoa do verbo. As pessoas do verbo ela é representada pela primeira, segunda ou terceira. E quem lembra quais são as palavras que representam as pessoas do verbo? Isso mesmo. Quem representa as pessoas do verbo são os pronomes pessoais do caso reto. Eu e nós, que representam a primeira pessoa. Tu e vós, que representam a segunda pessoa. E ele e elas, eles ou elas, que representam a terceira pessoa. Além de variar em pessoa e número, o verbo também ele pode variar em modo e em tempos. Os modos do verbo: indicativo, quando nós temos uma certeza; subjuntivo, quando indica uma dúvida; e o imperativo, quando indica uma ordem ou um pedido. Vamos ver agora aqui alguns exemplos dos verbos no modo indicativo. O rosto de Alice é muito lindo. O verbo que aparece na frase é o verbo ser, que está conjugado e que aparece na forma é. Na segunda frase, meu avô montava a cavalo. Nessa frase nós temos o verbo montava,
que está no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Minha prima morou aqui perto. O verbo que apareceu é o verbo morar, que está conjugado na forma morou no tempo pretérito perfeito. Eu já lera este livro. O verbo que apareceu nesta frase é o verbo ler, que está conjugado lera no pretérito mais que perfeito. Também do modo indicativo. Me lembrarei de tudo, que está no futuro do presente e do indicativo. Lembrando que o futuro ele também pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. Esta frase aqui, no caso, me lembrarei de tudo, está no futuro do presente. Se colocarmos essa frase no futuro do pretérito, ficará me lembraria de tudo. Vamos ver agora alguns exemplos do modo subjuntivo. Então, acabamos de ver os exemplos dos verbos no modo indicativo e vamos agora para os verbos do modo subjuntivo. Na primeira frase nós temos, se eles viajassem. Lembrando, gente, que no modo subjuntivo nós temos 3 tempos e algumas palavrinhas que indicam o presente, o pretérito e o futuro do modo subjuntivo. Nessa frase que a tia acabou de ler agora, se eles viajassem, a palavra que indica que a frase está no tempo pretérito é a palavra se. Se eles viajassem é uma frase que está no tempo pretérito. Na segunda frase nós temos quando eu escrever. A palavra nessa frase que apresenta que a frase está no tempo futuro é a palavra quando. Quando eu escrever é algo que ainda vai acontecer. Na terceira frase nós temos que nós partamos cedo. Essa frase está no tempo presente e a palavra que indica que a frase, que o verbo está no modo subjuntivo no tempo presente é a palavra que. Vejamos agora alguns exemplos do verbo no modo imperativo. Lembrando que o modo imperativo é aquele verbo que indica uma ordem ou um pedido. Na primeira frase nós temos, para com essa brincadeira, Ana. Nesse caso aqui, o modo imperativo está fazendo uma afirmação. Para com essa brincadeira, Ana. Está pedindo para a Ana parar com aquela brincadeira. Por isso que é um verbo que está no modo imperativo. Já na segunda frase nós temos, não bata a porta ao sair. Também está fazendo um pedido, só que nós estamos utilizando a palavra não, que indica que o verbo está no modo imperativo negativo. Então, gente, vamos lá recapitulando o que nós vimos até o momento nessa aula. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Possui 3 conjugações. A primeira terminada em AR, segunda ER, terceira IR. Pode variar em pessoa e número. Número, singular e plural, e pessoa sendo primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Lembrando também que as pessoas são representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Além de pessoa e número, o verbo ele também pode variar nas formas nominais, que são 3, infinitivo, gerúndio e particípio, nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. E vamos ver agora as flexões dos tempos verbais, que pode ser presente, pretérito, que são 3, imperfeito, perfeito e mais que perfeito, e o futuro, que são 2, futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, vamos lá identificar quando o verbo está no tempo presente. O verbo está no tempo presente quando ele indica algo que acontece no momento da fala. Temos aqui como exemplo essas frases. Eu amo chocolate. Na segunda frase, nós temos tu comes bastante. Na terceira, ele abre a porta rápido. E na última frase, nós temos vós estudais para a prova. Nestes verbos que nós vimos agora, quais deles pertencem à primeira conjugação? Nós temos o verbo amar e o verbo
estudar. Já da segunda conjugação, nós temos o verbo comer. E da terceira, temos o verbo abrir. Vamos agora para os verbos no tempo pretérito perfeito. Pretérito perfeito, indicações iniciadas e concluídas em um momento anterior da fala. Vejamos aqui os dois exemplos do pretérito perfeito. Com o verbo amar, que pertence à primeira conjugação. Eu amei o filme. Nós amamos o filme. Na primeira frase, o verbo amar foi conjugado na primeira pessoa do singular e na segunda frase foi conjugado na primeira pessoa do plural. Então, vamos lá continuando agora com o exemplo dos verbos no tempo pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito indica algo que acontecia em um momento anterior ao da fala. Vejamos aqui. Tu amavas ir ao parque. O verbo que está na frase é o verbo amar, conjugado na segunda pessoa do singular. Na segunda frase nós temos: vós comieis o bolo. Meio estranho, né, gente? É porque nós não costumamos usar essa pessoa do verbo vós. Dificilmente nós utilizamos. Ela está conjugada na segunda pessoa do plural. O próximo tempo verbal é o pretérito mais que perfeito, que indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já ocorrida no passado. Exemplos: eles comeram tudo. Nós partíramos e vós acabareis o texto. O próximo tempo verbal que nós vamos ver agora é o futuro do presente, que indica uma ação que acontecerá em momento posterior da fala. Exemplo: ela comerá o bolo todo. Uma ação que ainda irá acontecer. Ela ainda irá comer o bolo. Eu estudarei para a prova. Eu estudarei para a prova. Isso serve de exemplo para vocês. Lembrem que essas aulas estão servindo de uma revisão para a nossa prova, que será um pouco mais adiante. Próximo exemplo: vós partireis em breve. Também indica uma ação que ainda irá acontecer. Mais um tempo verbal que nós temos é o futuro do pretérito, que indica uma ação que poderia acontecer, mas que, dependendo de uma condição, é o único tempo do modo indicativo que não expressa certeza. Ou seja, o tempo futuro do pretérito, ele pertence ao modo indicativo, mas não expressa uma certeza. Temos como exemplo: tu partirias o bolo, eles bateriam na porta e ele falaria a verdade. Então, gente, vamos ver agora um exemplo de como vocês fazerem a conjugação dos verbos. No início da aula, nós vimos que o verbo ele pode ter 3 conjugações. A primeira, que termina em AR, a segunda em ER e a terceira em IR. Eu sei que vocês podem até achar: tia, verbo é muito difícil, é muita coisa. Mas tia vai dar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem conjugar o verbo no tempo presente, pretérito ou futuro, se for da primeira conjugação, vocês vão utilizar, no caso, futuro. São essas terminações que aparecem aqui. Independente do verbo, se for estudar, amar ou cantar, o que vocês irão fazer? Vocês vão tirar a terminação AR, vai ficar aqui estude, e vai acrescentar essas terminações aqui. Vamos aqui ver o exemplo, no caso, no tempo pretérito do verbo estudar. Na terceira pessoa do singular. Ele estudou. Na primeira pessoa, eu estudei. Ou seja, independente do verbo, sendo ele da primeira conjugação, as terminações para o tempo pretérito sempre será essas aqui. Sendo para o tempo futuro, da primeira conjugação, nós teremos essas terminações aqui.
Assim acontecerá também para os verbos da segunda e da terceira conjugação. O que é que vocês precisam lembrar? Dessas terminações que a tia acabou de mostrar para vocês. Sendo da primeira conjugação, vocês vão ter que lembrar dessas terminações. Da primeira conjugação, da segunda conjugação, vocês vão ter que lembrar dessas outras aqui. Tia, mas como eu vou lembrar disso tudo? Na gramática de vocês tem a tabelinha que tem todas essas conjugações que vocês podem estar estudando em casa, assim como nós estudamos em sala de aula. Verbo, palavra variável, que indicação estado. E por hoje é só, turma. Nossa aula de português termina aqui. O coração cheio de saudades. Até a próxima aula. Estudem bastante e lembre-se que você já vence só de tentar. Todo esforço tem a sua recompensa. Tchau e até a próxima. O café está pronto. Agora é o momento da nossa agenda. A atividade é na folha. E lembre-se de estudar os verbos da gramática.